Oi, gente, boa noite. Vamos dar sequência aqui. Agora, terminando o Jornal da Fórum, começa o Fórum Global. Vamos ver se meu colega Lucas já está por aí. Lucas Rocha. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde, Ana. Muito boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui ao Fórum Global. Começa mais uma edição de uma semana agitada, né, Ana? Muitos assuntos para a gente comentar hoje, né? Vamos ver se vai caber tudo. Tudo que a gente precisaria conversar. Muita coisa acontecendo realmente, Lucas. Vamos lá. Você quer apresentar? Quer que eu apresente? Então já vamos chamar Não, nossos convidados. só para a gente passar brevemente, né, sobre os nossos temas que a gente vai passar aqui hoje, quero já chamar a todos e a todas que estão nos assistindo que deixem um like na transmissão, inscrevam-se no canal. Quem puder fazer contribuições é sempre muito importante, né? Superchat, super sticker, toda forma de contribuição é muito bem-vinda. Além também em pix@revistaforo.com.br. Pix é muito importante para nossa manutenção aqui, para que a gente continue fazendo esse nosso jornalismo independente e de qualidade. Ana, a gente tinha separado, né, o tema principal de hoje, declaração do presidente Jair Bolsonaro de que pretende dar asilo político a Jeanine Áñez, né, ex-ditadora da Bolívia, presa, condenada a 10 anos em razão do golpe que rolou por lá. E isso aí gerou incômodo lá na Bolívia, né, Ana? Então, esse tema forte que a gente tem hoje, mas a gente também tem aí mobilizações fortíssimas do Equador. Hoje, eu acho que é o 16º dia de greve geral no país, né? Temos também OTAN para comentar, né? Muitos assuntos internacionais essa semana. Então, eu queria já chamar aqui para a nossa conversa. Não sei se você quer fazer um comentário inicial, Ana, ou já posso chamar aqui o Hugo. Não, vamos chamar o Hugo. Tem muita coisa, teve BRICS, teve G7, teve OTAN, migrantes nos Estados Unidos, né? Acho que uma notícia que chocou bastante muita gente, encontrados mortos dentro de um caminhão. Colômbia, acho que a gente não vai comentar, mas começa já assim as primeiras movimentações para que Pedro e França Marques assumam. Equador, acho que a gente vai falar, vamos falar dessa questão da Bolívia. E aí tem muitos temas hoje. Vamos ver como a gente se vira hoje com o Hugo, com a Carla. É isso, quero já então chamar o Hugo, que é editor da Autonomia Literária, está aqui sempre conosco, fazendo esse debate internacional. Muito boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Como é que vocês estão? Bem-vindo, Hugo. Conheci Carla a Ana já vai entrar daqui. agora no Salão do Livro Político. Tiramos uma foto. Verdade. A gente se encontrou, Lucas. Eu, Hugo, um monte de gente que eu falo que a gente só se via por live. Elias Jabu, muita gente. Olha, quero chamar aqui também a Carla para entrar aqui conosco, a Carla que é jornalista. Carla é boliviana, e potiguara ao mesmo tempo, e ela já esteve aqui conosco algumas vezes, vai poder comentar também sobre esse processo boliviano. Muito boa noite, Carla. Vocês estão me ouvindo? Oi, boa noite. Estamos te ouvindo bem, bem-vinda. Gente, então para a gente começar essa nossa conversa, eu queria pegar aqui o vídeo, né? O presidente Jair Bolsonaro deu a declaração dele sobre asilo político a Jeanine Áñez. Isso chocou muita gente, isso repercutiu forte na Bolívia. A gente tem hoje o chanceler da Bolívia condenando essa declaração. Vamos começar por aí, eu acho que é uma declaração importante que a Bolívia deu hoje, né? Só vou botar aqui, né? Essa chamada aí do Bolsonaro, ele deu essa declaração, um programa que a gente não pode exibir, um programa exibido aí em um YouTube de extrema direita, né, um canal de YouTube de extrema direita. Ele deu essa declaração. Ele já tinha falado que tinha ido se encontrar com o Jeanine Áñez, um encontro que foi secreto, porque não houve nenhuma divulgação desse encontro, e depois ele reforçou com essa declaração sobre o asilo político. Mas vamos ver como é que foi a reação lá na Bolívia. Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respetan las formas de relacionamiento entre estados y no coinciden con las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre Brasil y Bolivia, entre nuestros pueblos. Bajo ningún concepto se pueden aceptar la injerencia en las decisiones
que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana, y la señora Áñez se encuentra en proceso ante la justicia boliviana, acusada de diversos cargos criminales, entre ellos haber cometido graves violaciones de derechos humanos, según la investigación realizada por el grupo de investigadores expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Tá aí declaração forte, né? Vídeo aí da Telesur, né? Telesur tem feito uma cobertura bem bacana sobre isso também. Eu queria começar então puxando, Carla, como é que você viu essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Confesso que foi para mim uma grande surpresa ele ter dado esse tipo de declaração, mas parece que ele está querendo trazer a Bolívia para as eleições brasileiras, né? Como é que você vê isso, Carla? Então, o Bolsonaro, ele já tinha feito comentários desde o ano passado, né, a respeito da Áñez, já tinha manifestado seu apoio, inclusive foi o primeiro governo a reconhecer, né, esse golpe, quando ela se autodeclarou presidente. Ele se mostrou ser um aliado da direita golpista boliviana, e eu acredito que ele está com receio mesmo do que o mesmo que aconteceu na Bolívia, que segue como exemplo por toda a Latinoamérica, um exemplo mundial do que aconteceu com a Áñez, julgamento, em pouco tempo até, digamos assim. Eu acredito que ele está com receio do que o mesmo ocorra aqui. Ele também já fez algumas acusações a respeito da justiça, da conduta da justiça boliviana, que era a conduta descabida. E agora ele só reforçou isso, ele deixou ali escapar que tinha tido um encontro que não está publicado na agência da presidência, nesse encontro com a Áñez, o que reforça a teoria que o Brasil ele colaborou também com esse golpe de Estado em 2019. O Estado eleitoral estava tenso já, o que estava se formando ali, um cenário muito tenso, e que teve o apoio do Brasil. Agora, a gente só não sabe exatamente até que nível de apoio que houve, né? A gente já soube em ano passado que o governo do Macri, da Argentina, também colaborou com reforço, com armamento, e o que a gente tem que saber agora é a que nível o governo brasileiro ele colaborou com esse golpe de Estado que aconteceu em 2019, né? Hugo, eu queria te passar a palavra perguntando, né, se você não acredita que isso pode ser uma forma do Bolsonaro tentar conter alguma investigação, né, tentar conter que a Jeanine Áñez diga que encontro foi esse, né, porque o Bolsonaro falou já 2, 3 vezes sobre esse encontro, ela negou que esse encontro tenha existido, e a gente não sabe nem que data foi, né, há quem diga que o Camacho veio para o Brasil antes do golpe, né, como é que você enxerga essa possibilidade aí? Eu acho que não, viu, Lucas? Eu acho que ele está jogando para a torcida nessa política anti-esquerda global. Eles sempre fizeram a defesa do golpe, o Brasil reconheceu o golpe no primeiro momento. Evidentemente, há muitas digitais do Brasil, do Bolsonaro, no golpe, né? Eu tenho até dificuldade em falar presidente Bolsonaro, porque para mim eu posso chamar de capitão Bolsonaro, né? A gente sabe em quais circunstâncias ele chegou ao poder. E a gente sabe o papel da Embaixada Brasileira e como esses poderes imperiais operaram em 2019 na Bolívia e depois, como o Intercept comprovou, né, justiça seja feita, em 2020 houve até risco de golpe após a eleição, na qual o Lúcio foi eleito em primeiro turno. Então o Brasil e também as estruturas europeias serviram como longa-manos do desejo americano para a Bolívia, que era um plano meio trapalhão de derrubar o governo do MAS, mas eles não tinham exatamente quem colocar ali. Colocar a Jeanine foi o que eles tinham para aquele momento, né? Ela que não era uma pessoa tão relevante, mas que ela representava alguns setores da oligarquia boliviana que ascenderam ao poder de alguma forma no meio daquela confusão. Eu acho que o Bolsonaro simplesmente está fazendo uma provocação porque ele sabe que a Bolívia é muito importante
nesse jogo, nesse estratagema, sobretudo do ponto de vista organizativo. A Bolívia é um país bem menor que o Brasil, não é uma economia tão grande, mas é um modelo de sucesso do ponto de vista econômico, do ponto de vista de estabilidade monetária, de crescimento econômico e até de como conjugar democracia e o desenvolvimento de uma experiência proto-socialista. Então, o Bolsonaro tem 1000 olhos na Bolívia e ele sabe o quanto o tal do modelo boliviano ele é perigoso, porque, de certa forma, o que os companheiros conseguiram na Bolívia é mais reprodutível do que o modelo venezuelano, embora o modelo venezuelano, de um jeito militar, ele seja até mais eficaz na autodefesa diante do imperialismo, mas não é um modelo que é reprodutível com tanta facilidade. O modelo venezuelano é possível pelas idiosincrasias e singularidades do exército boliviano e do exército venezuelano, e do fenômeno que foi Hugo Chávez. Então, do ponto de vista político, é mais fácil reproduzir a Bolívia no Brasil, na Argentina. Semana passada eu tive a oportunidade de estar com o Álvaro Garcia Lineira, que é autor também da Autonomia Literária, acabou de lançar lá o Que Horizonte, Qual Horizonte, quer dizer, e eu sublinhei esse ponto, porque tem muita coisa na experiência boliviana que é impressionante, que o Brasil poderia aprender, e também muito do que se faz na Bolívia, eu vou sublinhar esse ponto, é mais facilmente reprodutível, logo é mais perigoso, né? E o Bolsonaro sabe disso, e quando ele está fazendo esse ataque a Renini, ele está atacando isso, ele não está atacando em si a Bolívia, mas ele está atacando o experimento boliviano e os riscos que isso representa para o projeto da extrema-direita de forma global. Porque esse pessoal olha muitas experiências internacionais. O Zelensky, quando ganhou na Ucrânia, falava que se espelhava no Bolsonaro e tentava, e ele tem razão, fazer uma síntese entre o Bolsonaro e o Macron. Não é força de expressão, acho que o Zelensky conseguiu fazer uma síntese. Então, essa extrema-direita, ela olha experiências internacionais. Ela reproduz do mesmo jeito que a gente também exporta e reproduz experiências. E o Bolsonaro tem uma preocupação com a Bolívia, inclusive por conta da questão indígena, de como na Bolívia se conseguiu fazer andar o movimento indígena junto do movimento socialista de uma forma orgânica, né? Isso preocupa o Bolsonaro, porque isso também não acontece na América do Sul inteira. A gente tem um ensaio disso no Peru, que, ao meu ver, super problemático. A gente sabe das crises do Castilho. No Equador, o movimento indígena não consegue andar com o que seria um movimento reformista progressista, mas na Bolívia há um modelo de sucesso. Esse modelo de sucesso é a derrota para o Bolsonaro e para a turma dele. Então, criar esse factoide em relação a Áñez é importante nesse sentido de disputa de ideias e uma disputa estratégica em escala internacional. Não está dando mais muito ibope falar da Venezuela, parece, né? Porque o tema preferido era a Venezuela, né? No metade de 2018, assim que eles assumem aqui no Brasil, 2019, com o Trump e tudo. Queria só frisar, Lucas, que também me chamou a atenção, eu não sei se eu comentei isso aqui na nossa live ou lá na Roda Mundo, que agora já confundo, que é outra live que a gente também participa, mas assim que saiu essa notícia, a notícia da condenação da Jeanine Áñez, a gente até falou assim que o Moro e a Janaína, de deputada de São Paulo, fizeram tweets assim que estavam horrorizados com o que estava acontecendo na Bolívia. E aí, com a condenação da Áñez, né? E a gente até ficou brincando que eles devem estar com medo, né? De essa onda chegar aqui no Brasil. E eu tenho a impressão de que ainda se vai descobrir muita coisa sobre participação do Brasil nesse golpe na Bolívia. Porque, com certeza, teve envolvimento, até naquela questão da saída do Evo, da Bolívia e de outros bolivianos, que teve aquela questão do espaço aéreo, o Brasil dificultou, inclusive colocou em risco, quando a gente escuta o relato todo, né, parece que teve risco de vida mesmo, risco de acontecer alguma coisa ali com aquele trajeto, né, entre a Bolívia, no trajeto entre Bolívia e o México. O fato de terem chegado armas, né, no dia 12 de novembro, no mesmo dia, dias ali que a Jeanine Áñez assume,
comprovadamente o envolvimento da Argentina, tanto é que o Estado argentino já pediu desculpas oficialmente à Bolívia sobre isso. Eu lembro que quando na época eu estava escrevendo ainda as notas internacionais, que eu pretendo voltar a escrever, que eu não estou conseguindo, mas eu lembro que a gente acompanhou dia a dia as eleições, e a gente mesmo começou a perceber, já falamos disso aqui, inclusive aqui no Fórum Global, umas movimentações estranhas, né? Umas reuniões, acho que era na Embaixada da Espanha, tinha umas reuniões de diplomatas com o Camacho, inclusive traçando rotas de fuga no caso do golpe não dar certo. Então já estava na iminência do golpe. Então o envolvimento desses países, e que muitos chegaram a falar de um novo plano Condor, né? Com referência ao que foi, na época das ditaduras dos anos 60 e 70, as articulações entre as forças militares desses nossos países aqui da América do Sul, sob a coordenação dos Estados Unidos. Então, mas é curioso, ao mesmo tempo é curioso o Bolsonaro trazer isso, né? Porque de que forma isso também ajuda, de alguma forma, até com a própria base dele. E, por fim, para terminar meu comentário aqui, eu ainda não tinha visto esse pronunciamento, né, da Bolívia. E a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi essa história toda, eu falei, gente, mas é o cúmulo do desrespeito. Será que o Itamaraty não consegue segurar? É o cúmulo de desrespeito com a política interna boliviana, né, com o outro Estado, né, com o Estado irmão ali, vizinho, esse tipo de pronunciamento por parte de Bolsonaro. Ana, eu só queria ressaltar também que esse não é um posicionamento único, né? O Bolsonaro não é o único que dá uma declaração absurda desse tipo. A gente tem, na União Europeia, alguns países europeus com essa posição, né? O Reino Unido deu uma declaração nesse sentido, considerando... A União Europeia chegou em algum momento a tentar considerar a Rainha Inês como presa política. Eu não sei qual status que hoje eles dão a ela, mas eu acho que é importante também a gente colocar, né? Como também tem toda uma... os liberais, né, a direita liberal, também está defendendo Jeanine Áñez, né, em uma coisa assim, num processo que foi um processo legítimo, né, tá lá, ela foi condenada, os outros chefes militares foram condenados. O Bolsonaro, inclusive, na declaração dele, ele estende esse asilo, não é só a Jeanine Áñez, né, ele estende esse asilo aos outros militares que foram condenados, né, o chefe da polícia, o ministro da defesa, que estão desaparecidos. O Bolsonaro chega a dizer, estão dizendo que um deles está escondido aqui no Brasil e eu vou dar asilo a ele. Sabe, é uma declaração Deve tão ser absurda. O braço direito, né, da Jeanine Áñez, o Murillo, né, que era o braço direito dela e que ninguém sabe para onde ele foi parar, né? Pode realmente estar possível no Brasil. E o Bolsonaro ele diz que talvez esteja, né, que é mais uma coisa absurda. Mas eu queria perguntar ao Hugo e a Carla sobre isso, né? Sobre o posicionamento de países europeus sobre esse caso também, né? Que a gente vê que tem uma lógica colonial aí, né? O Bolsonaro não está falando sozinho, o Bolsonaro tem os absurdos dele, mas também tem outros países que tem, né? O Bolsonaro não poderia dar esse tipo de declaração pela proximidade, pelas relações, né? Então fica mais absurdo ainda, mas a gente tem outros países que parece que continuam querendo ingerir ali na Bolívia, né, Hugo? Não resta a menor dúvida, a gente viu isso da parte da União Europeia e do Reino Unido de forma concertada, né? A gente assiste no atual cenário de conflagração internacional uma ordem ocidental onde a Inglaterra aparece como uma sócia minoritária dos Estados Unidos, junto com Israel, a Europa, a União Europeia como um elemento que é sujeito, e Japão e a Coreia do Sul, de certa forma, ali como algo menos até que a Europa, Austrália, Nova Zelândia, junto, que é esse grande ocidente, ou esse grande norte global, né? Que é esse mundo rico alinhado aos Estados Unidos. No caso da Bolívia, o Bolsonaro entrou totalmente com seu interesse, com apoio da centro-direita e da direita da América do Sul, que usou em o Macri, e eu acho que, no caso boliviano, a direita e a centro-direita alemã da Alemanha operou de forma muito clara. Em todas essas outras questões, o Reino Unido pró-Brexit, ele está totalmente alinhado, muitas vezes até pautando via seu lobby nos Estados Unidos, a política externa americana imperial, até do que é pautada. O Boris Johnson tem uma preocupação maior
em, sei lá, colher a Anes ou roubar o ouro venezuelano do que, por exemplo, emparedar o Bolsonaro por conta do assassinato do Dom Phillips, né? Então, será que esse assassinato do Dom Phillips não foi uma coisa também checada? Será que não podia acontecer? Será, né? Então, a gente tem que especular esse tipo de coisa, porque é muito estranho. Imagina, por exemplo, se o Dom Phillips tivesse sido morto na Venezuela. Como é que seria a reação do Johnson? Então, nada é por acaso aí. E na questão boliviana, a gente viu sim a participação de uma centro-direita alemã. Olha, tem que deixar o Evo cair, acontecer o golpe, sei lá, fraudou a eleição mesmo, e a coisa correu dessa maneira. Então, esses poderes internacionais estão alinhados ali. O Bolsonaro só não toma o lado da Ucrânia no plano global, porque a Rússia deixou bem claro que vai faltar fertilizantes aqui para o Brasil. É o que eu tenho dito desde o começo. Do contrário, o Bolsonaro estaria batendo bumbo para o Ocidente, porque ele está aí para isso, né? Não é à toa. O Bolsonaro não está lá à toa. Ninguém botou esse cara aí para marchar com a bandeira americana e a bandeira de Israel de graça. Ele está cumprindo a missão. E ele cumpriu a missão quando ele faz isso na Bolívia. Ele e uma tal de uma centro-direita, uma direita democrática, que por vias mais amenas, acabou apoiando essa barbaridade em 2019, que foi justificada de várias formas aqui. E a gente sabe que foi golpe, se comprovou que foi golpe, poderia ter acontecido um banho de sangue em 2020, um ano depois disso daí, e basicamente essa história morreu e ninguém foi responsabilizado. E agora a Bolívia segue, mas com esses poderes assediando ela, por uma razão também muito importante. O lítio. A Bolívia é rica em lítio e o lítio é o petróleo do futuro, né? E o Chile é rico em lítio, e é um problemão você ter um governo como o da Bolívia, que funciona, que não é alinhado e que toca a sua política de forma eficiente. Então é aí que o Bolsonaro está fustigando. Carla, como é que você vê isso? Então, eu vejo esse posicionamento político dessas potências do Parlamento Europeu, até que chegou a indicar a Jeanine Áñez, quando estava na prisão preventiva, é um prêmio de direitos humanos, uma mulher que autorizou massacres contra povos originários, mais de 30 famílias que foram destruídas, que foram mortas diante daqueles massacres que ocorreram em Sencata e Sacaba, com autorização dela. É uma mulher que autorizou esses massacres ser indicada para um prêmio de direitos humanos pelo Parlamento Europeu. Você vê também o desrespeito contra a luta originária, contra os povos originários, até mesmo com o Bolsonaro fazer essa declaração de apoio eminente, reforçar esse apoio diante do cenário que a gente está vivendo, até nessa cena que a gente está de investigar os indigenistas, o Bruno Pereira, o jornalista Dom Phillips, que foi assassinado, que lutava por causas indígenas, e ele reforçar seu apoio a uma mulher que autorizou esses massacres, que tem as mãos manchadas de sangue originário, né? Então, eu acredito, esse posicionamento político ele também é uma guerra contra as lutas, contra os povos originários, que na Bolívia é muito forte, é muito presente, né? Bom, maravilha, gente. A gente tem muitos assuntos para tratar, né? Já queria então puxar. Só queria fazer um adendo, né? Que esse discurso do Bolsonaro ele vem acompanhado de uma leitura completamente equivocada do golpe, né? Que eles falam sempre que foi legítimo, que ela chegou à presidência de forma legítima, o que é um absurdo, né? Porque eles usam o argumento de que ela estava na linha sucessória e ela não estava. Então, mesmo argumento que eles usam para tentar justificar o golpe é uma falácia. Ana, não sei se você quer passar mais isso, já posso passar para o outro país, né, que está ali na vizinhança. O Equador vive aí uma greve geral há 16 dias, mobilizada principalmente pelos povos indígenas, pela CONAI, que tem Leônidas Issa como seu líder. Leônidas Issa que é uma liderança forte de esquerda mesmo, né? A gente teve aí, nas eleições, teve alguns conflitos entre as esquerdas equatorianas, a gente tem a CONAI aí bem forte nesse processo. E eu queria pedir para você, Ana, fazer um resumo do que está acontecendo no Equador, né? Que a coisa parecia que estava amenizada, mas hoje a gente teve um anúncio de que não estava, né? A gente teve novamente as lideranças equatorianas
ele brigando, criticando o governo, a posição do governo, né, de que teria saído das negociações. Deixa eu pegar aqui, tem um tweet que foi feito pela CONAI, justamente sobre isso, né, dizendo que é uma falta de vontade e uma incapacidade do governo Lasso. E aí a CONAI compartilhou, né, o Leônidas Issa com os povos indígenas, do outro lado, o governo de Guillermo Lasso. Ana, como é que está a coisa lá no Equador? Então, 15 dias depois, assim, hoje é o 16º dia, né? Tá um impasse. Eu acho que ali, não sei como vai realmente. Quem souber como vai se resolver ali, quero escutar, porque só para contextualizar as pessoas que não estão muito por dentro do que está acontecendo. Bom, primeiro, desde quando iniciou esse governo Guillermo Lasso, a situação é bastante complicada. A eleição foi muito complicada, né, Lucas? A gente acompanhou a eleição. Infelizmente, houve uma divisão entre o movimento de esquerda progressista, que é associado ao correísmo, né, ao ex-presidente Rafael Correa, e ao antigo Aliança País, e o processo de revolução cidadana deles, né, Revolução Cidadã, que durante o seu governo teve problemas com os setores indígenas, e houve esse fracionamento entre os indígenas e o correísmo, e é até muito simplificado o que eu estou falando, porque uma coisa são os Pachacuti, a outra coisa é CONAI, e são bem complexas essas questões, mas em termos muito gerais não houve uma capacidade de construção de uma unidade, um pouco nos termos do que o Hugo falou, essa capacidade que o MAS boliviano, que não é bem um partido, é mais um movimento, né, um grande guarda-chuva, que guarda muitos movimentos, guarda as organizações indígenas, de sintetizar um projeto que realmente consiga isolar do lado de lá os neoliberais, as oligarquias, as elites. Então, como os equatorianos não conseguiram fazer isso, venceu a eleição um banqueiro, um cara do setor financeiro, que já tinha, inclusive, costurado a situação com o FMI, que tem influência dos Estados Unidos, que está no Pandora Papers, que está no Panama Papers, que está em toda essa questão. E esse cara está dirigindo hoje. Tem o parlamento, eles são 137 assentos no parlamento. A UNES, né, que é por onde se organizou o correísmo, hoje elegeu 47, ou seja, isoladamente é a maior bancada, mas o governo Lasso tem a maioria do parlamento. Então, ele ainda é bastante forte no parlamento. O que a CONAI, principalmente, diz e mostra isso, né? Que há mais de um ano eles estão tentando um diálogo com o governo. E eles mostram os ofícios, os encontros, as questões que não andaram. Além da CONAI, tem o setor estudantil, tem o setor dos produtores agrícolas, tem vários setores organizados no Equador e que nesse começo de junho começaram a ir para a rua. Primeiro, cada um foi e fez a sua passeata, seu protesto, mas concentraram tudo para esse grande paro nacional do dia 13 de junho, a partir de 13 de junho. Quem lembra, ano passado a gente acompanhava exatamente, mais ou menos nessa época, a partir de abril, o paro nacional da Colômbia, né? Que teve também um acompanhamento, a gente acompanhou, e que teve um impacto muito forte sobre o país e sobre a América do Sul e sobre essa eleição, né, que teve agora. Então, eles estão desde o dia 13 de junho nesse estado de paro nacional, né? Então eles fecham vias, fazem as passeatas, teve a fase dos territórios, teve a fase da grande marcha para Quito, teve a entrada em Quito, então várias fases, né, desses últimos 15 dias. O governo reagiu, a princípio, de forma muito agressiva, estabeleceu estado de exceção em 3 regiões, ampliou depois para 6 regiões, prendeu o Leônidas Issa no começo do processo. Isso aí eu acho que foi fatal para o governo Lasso. Ter prendido Issa ali daquela forma, que falam que foi... Porque não podia prender, é um sequestro aquilo, não é uma prisão, não é uma coisa completamente arbitrária, né? Eu sei que é o seguinte, o saldo desses 15 dias já são... Há uma diferença aí sobre a questão de mortos, então se fala 5, 6, 7 mortos. Pessoas desaparecidas, falam-se 8 pessoas desaparecidas. Fala-se mais de
cerca de 300 pessoas feridas, mais de 150 pessoas presas arbitrária e ilegalmente, investidas muito violentas por parte das forças de segurança contra as manifestações que têm sido pacíficas, inclusive muitas delas puxadas por mulheres, pelos setores de mulheres, das organizações que estão na linha de frente dessas passeatas. E é isso que tem vindo no final de semana. A Unis, né, conseguiu aprovar o início de um debate, pelo menos, de um juízo político ou de uma destituição do Lasso. Acontece o seguinte, no Equador, se você consegue destituir o presidente, você tem eleição para tudo, cai tudo. Cai o parlamento, cai tudo. Você tem que ter uma nova eleição para tudo. Então, também, muitos parlamentares não estão interessados nisso, colocar o seu mandato a jogo, né, para jogo. Então, são vários impasses. O Lasso mexeu um pouco no preço dos combustíveis, diminuiu 10 centavos, porque eles são 10 itens de pauta, né, que eles estão apresentando. O primeiro é a questão do preço do combustível. Vocês lembram que lá em 2019 também foi isso? Lembra dos famosos os 2 decretos que a gente também cobriu a questão do levante de 2019? E tirou o estado de sítio, né, o estado de exceção dessas 6 regiões. E tem jogado com essa questão da força que tem no parlamento para estressar ao máximo também o movimento. Então, na minha opinião, abriu-se um diálogo, né? Começou, se eu não me engano, ontem à tarde, um diálogo na Basílica do Voto Nacional. Inclusive, eu achei super interessante o nome da Basílica, Basílica do Voto Nacional, em Quito, e com mediação da igreja. Tem uma comissão também de observadores de direitos humanos que está operando lá na região e tem feito informes. Então, uma situação, assim, primeiro, assim, de um levante social impressionante pelo número de pessoas que vão para as ruas, que marcham, que muito, muito, muito forte no país todo, né? E com uma liderança muito forte, né, do Leônidas Issa. Ele tem se demonstrado isso nas entrevistas que ele tem dado, e nesse impasse que está o país nesse momento, e que eu quero até ouvir Carla, Hugo, o que eles estão achando, porque eu nesse momento não vejo uma saída, uma solução que seja pacífica para esse processo. Eu que estava ouvindo você falar e estava lembrando do paro de 2019, né? Os equatorianos ainda nem se recuperaram das feridas abertas ainda do 2019, e esse paro ele já atingiu números bem maiores, né? Em questão de dias também. 2019 foram 10, 11 dias, a gente já está no 15º dia, e é algo que vem se repetindo, né? A força indígena no Equador, os movimentos também de lá são muito presentes também, assim como na Bolívia. A Bolívia também tem uma união, né? Como você falou, dos movimentos sindicais, das Bartolinas, das mulheres de Polheira. E também tem essa força, a gente vê essa força muito grande no Equador, né? Já derrubaram presidentes, mais de uns 3 presidentes no Equador, já tem um histórico. Aí eu também não vejo, eu também, na minha opinião, não sei como será esse desfecho. Tem um momento eu tô acompanhando, mas não vejo uma saída também. Eu acho que a questão do Equador ela é um impasse muito grave, porque a gente tem uma crise no correísmo. O correísmo ele conseguiu se associar a todo o movimento de governos progressistas e populares da América Latina, mas ele não se estruturou minimamente, nem como partido, nem como movimento, e houve muito desgaste do Correa com os movimentos sociais, e eu também não tiro o papel de uma certa crise do movimento indígena equatoriano, que tem suas tendências. No Equador, não se chegou a uma resolução como a Bolívia, onde o movimento socialista convergiu com o movimento indígena. No Equador tem, inclusive, tendências à direita, como há tendências à esquerda, e há tendências à esquerda que, com alguma justiça, criticam Correa. E houve, no Equador, um problema grave, que foi como a gente poderia citar o Almagro, mas o Almagro não virou presidente do Uruguai, virou secretário-geral da OEA, indicado por um governo de esquerda ou centro-esquerda no Uruguai. Porém, no Equador, houve um caso mais grave, que foi o próprio candidato indicado pelo Correa ter traído
o movimento político de onde ele veio, e junto disso ter explodido uma estratégia de lawfare apoiada pelo presidente, pelo Lenín Moreno, que acabou jogando na cadeia muitos quadros da Revolução Cidadã. E o próprio Correa saiu do país, ele fez a opção por sair do país, teria sido preso por qualquer razão se tivesse ficado, mas o fato de ter saído do país desarticulou o movimento, que foi uma coisa que o Lula aqui no Brasil preferiu dobrar a aposta e preso. Na época era uma aposta muito arriscada, e foi uma aposta muito arriscada, mas o Lula acabou dobrando o sistema por dentro. Talvez o Correa não tivesse um meio para fazer isso, mas o fato é que a saída dele gerou uma grande desarticulação. Do outro lado, existe uma direita que se apropria do discurso indígena e de algumas reivindicações corretas, mas que gravitam em torno de figuras como Iaco Pérez, que serve a esse arranjo liberal e, no fim das contas, termina por apoiar o Lasso. E o Lasso, o que é para a gente entender? Ele é um líder daquele tipo de direita, que surgiram dois tipos de direita na América Latina nos últimos tempos. O magnata, o arquiburguês, que vai fazer injustiça com as próprias mãos, né, que é o caso do Macri, que é o caso do Lacalle no Uruguai, é o caso do Lasso, um cara rico, como também do Hernández, que felizmente perdeu na Colômbia, e tem o caso do sujeito de extrema-direita, que só deu certo no Brasil, fracassou no Chile, fracassaram na Colômbia, que o Hernández era uma síntese disso, do magnata, mas do cara da extrema-direita, fracassou no Peru, aqui, infelizmente, deu certo. Mas, no fim das contas, a política econômica dessa ultradireita, o estilo Macri, o estilo Lasso no Equador, é igualzinha à política do Paulo Guedes, talvez até piorada. Então, é um impasse muito forte, porque o grande polo de transformação e de antagonismo no Equador passa pela CONAI, mas a CONAI está longe também de ser esse elemento. Ela é uma confederação indígena, ela não é um partido político, né? Então, ela também está fazendo o papel dela. O papel dela não é disputar a hegemonia política como um todo. Então, como é que você vai resolver esse impasse, sendo que o Lasso tem um poder muito grande? Agora, o Lasso, como a centro-direita, ou a tal da direita normal equatoriana, eles não têm uma resposta para resolver a crise social e econômica de lá. Não vai adiantar, como não adiantou com o Lenín Moreno, e o Lenín Moreno fez algumas concessões em 2019, trouxe uma parte do movimento indígena para junto de si, justamente para emparedar o Correa, e depois fez uma operação subterrânea para eleger o Lasso, né? Exatamente como o Temer fez aqui no Brasil para eleger o Bolsonaro, mas no fim é o mesmo projeto, no fim é a mesma política econômica. Então, eu acredito que o Lasso vai cair de alguma forma, como já aconteceu no Equador dos anos 90, já caiu o presidente. O Abdallah Bucaram caiu lá nos anos 90. E isso não significa que vai ter uma revolução. Cara, o que aconteceu no Equador nos anos 90 é a coisa mais próxima de uma revolução possível, mas a revolução não é só um movimento destituinte, é um movimento destituinte e instituinte de uma nova ordem. E não há uma estrutura política hoje, por exemplo, a população do Equador revoltada pode derrubar a ordem, pode derrubar o Lasso, pode derrubar até o Congresso, mas não há organização para substituir o que está lá. Dependeria de um grande pacto que envolvesse digamos, a derrota do lawfare equatoriano, que não ocorreu. A Lava Jato no Brasil foi derrotada por vários fatores, inclusive pela ação do Lula, pela ação das esquerdas e por uma série de outras coisas. No Equador isso não ocorreu. Então é um cenário muito delicado que tende ao caos. Claro, uma força política organizada poderia se utilizar dessa situação, inclusive, para fazer uma revolução. É nesse nível. O grau de repressão do governo Lasso em relação aos manifestantes mostra que o governo não tem controle, né? É isso, a gente tem que sempre perceber. Um governo, quando ele reprime muito, é porque ele tem pouco controle. Ele não tem, dentro do seu aparato de propaganda e de ideologia, formas de exercer esse controle sem precisar dar porrada. Se os caras estão dando porrada é porque eles não têm o controle. E é uma coisa pior do que a queda de um governo. Do outro lado, não tem o que colocar no lugar. Então, é um cenário de impasse grave, agudo, como já aconteceu no Equador nos anos 90. Busquemos a história equatoriana relativamente recente
para ver que aconteceu isso e pode haver uma forma de um novo pacto burguês. Nos anos 2000 também caiu, né? Caiu o Marruaz, eu acho, né? Caiu também. No começo dos anos 2000 também eles derrubaram o presidente lá. E só teve uma solução quando teve uma força política organizada que ocupou esse vácuo e que funcionou relativamente bem, mas também teve seus atritos. Mas o maior problema do Correia, ao meu ver, foi não ter constituído um movimento político, um partido, né? Parece coisa velha do passado, mas não é, né? Ainda não inventaram. Eu vou falar que não se precisa de um partido político no dia que houver uma tecnologia política que substitua o partido político. Mas você acha que o Aliança País não chegou a ser um partido para valer? Não, o Aliança País era um partido, mas era um partideco de uma elite local, uma elite branca, porque o Equador tem uma coisa impressionante, ele tem uma oligarquia que parece aqueles espanhóis que foram colonizar o nosso continente e ficaram ali isolados na montanha. Então, é muito curioso, nem a Colômbia, nem a Venezuela tem essa elite, tem gente mestiça, tem gente no poder. O Equador é aquela turma que parece que saiu de uma tourada de Madrid ontem, tomou uma caravela e foi colonizar, né? É bem impressionante isso no Equador. E o Aliança País era um encontro dessa elite, do campo progressista dessa elite equatoriana. Ele nunca teve vocação, nenhuma estrutura capaz de, por exemplo, conversar com a população indígena e fazer uma construção orgânica envolvendo esses setores populares. Por mais méritos que o Correia tenha, eles não fizeram, não tem isso daí, o que tem uma profunda desconexão. Eu acho que não só o Correia, mas o chanceler Patinho, a presidente da Assembleia na época, Gabriela Rivadeneira, eles tinham também uma direção. Assim, eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive, 2 vezes, recepcionada lá por eles, encontros da ELAP, que era um encontro latino-americano de partidos progressistas. E o que a gente via também, Hugo, era as opções que eles fizeram no governo, que os afastaram dos setores indígenas. Eu vejo mais erros assim, até no governo do que nas próprias limitações partidárias. Assim. Tanto é que o Lenin Moreno, ele quer o partido, né? Ele sequestrou o partido para ele, porque o partido tinha sua força também. Tem uma pergunta aqui do Fred, que é qual é a chance do Correia voltar nos braços do povo? Né? Acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Tem uma outra questão também, que eu lembro que a gente conversou com a Natália uma vez, de que de alguma maneira o correísmo não se atualiza, né? O correísmo ele fica parado na figura de Rafael Correia, não constrói outras lideranças assim expressivas, não tem os debates, alguns debates parece que não avançam, né? Você tem um movimento, um correísmo que fica muito, tem uma figura masculina muito forte, e você tem um debate que gira muito em torno disso, né? Então o movimento feminista equatoriano e o correísmo não conversam muito bem. Então você tem o movimento LGBT no Equador não gosta nem um pouco do correísmo. Então você tem alguns embates aí que eu vejo no correísmo e que foram importantes nessa eleição, né? Se a gente for olhar, o Lasso ele ganha as eleições no TikTok também. Né? Ele dialoga com os setores médios, ele não tem o apoio indígena, mas ele dialoga com os setores médios, e nos setores médios ele também acaba avançando, né? Então acaba que parece que de alguma maneira nessa eleição mostrou que talvez o correísmo tenha ficado um pouco para trás, né? E precise de novas articulações, né? Não sei como é que vocês avaliam isso. Posso falar rapidinho, Lucas? É porque, não sei, eu tenho uma imagem um pouco diferente. Eu acho que o correísmo ele também apostou em liderança, inclusive mulheres, como a Paola Pabon, que está agora, por exemplo, é a prefeita lá de Pichincha, e que está sofrendo nesse processo, né? Bastante. A Gabriela Rivadeneira, que teve que sair para o México, e o próprio Andrés Arauz, que eles, óbvio, aí eu acho que o Andrés Arauz tem bem esse perfil que o Hugo descreveu um pouco, de uma elite intelectualizada, até muito de dentro da universidade, né? Mas eu acho que o grande impasse, na minha avaliação, é com os indígenas, um fosso que há com o setor indígena, com os indígenas. Eu acho que até com os outros setores, eles conseguem, no meio da confusão, se acertar. Na minha impressão, e aí o grande fosso realmente é com o setor organizado indígena.
Até porque houve o candidato, o Iaco Pérez, ele houve até uma expressividade grande na época eleitoral, né? E meio que dividiu um pouco o eleitorado do Arauz. E o pessoal dividiu um pouco e no final ele demonstrou até o apoio para o banqueiro, né? Então ficou algo bem dividido. Foi pela segunda vez que ele apoiou o Lasso, né? Na anterior, que o Lenin Moreno, em 2017, ganhou por muito pouco, no fim das contas, o Iaco Pérez foi lá e apoiou o Lasso. Dessa vez também ficou uma coisa super estranha. Se vocês olharem o Pérez aí pelo Twitter, ele está numa postura super assim, a favor das manifestações, mas aí teve um entreveiro com alguns militares, mas não sei o que, aconteceu não sei o que com alguns militares, ai que pena, o cara quer ficar em cima do muro de uma situação onde a repressão se volta contra gente desarmada, civis, protestando pacificamente, que estão sendo esmagados. O grau de repressão que o Lasso está usando, sem ser um governo formalmente extrema-direita, é absurdo, né? Nem o Bolsonaro usou isso aqui, não conseguiu usar, e eles estão usando no Equador. E o Iaco Pérez está ficando em cima do muro, mas o Iaco Pérez é uma figura pessoal de uma construção que é feita propositalmente para dividir o movimento indígena, e consegue, né? E consegue ter uma ascendência sobre setores organizados e que vai por ali, e vai na direção de um projeto de um liberalismo, e aí aponta as contradições do Correa, mas o Iaco Pérez é aquela coisa, ele nunca governou. Então ele seria o sujeito que caminha sobre as águas, o problema é o Correa, o problema é o Lasso, o Correa destruiu o meio ambiente, como se a direita equatoriana não destruísse, não fosse ela responsável por destruir o meio ambiente. E que, inclusive, quem colocou o debate ambiental em pauta, bem ou mal, foi o Correa. E, de repente, o Correa aparece como o destruidor do meio ambiente, porque a atuação de uma empresa brasileira ou chinesa é a destruição do meio ambiente, da empresa americana não é. Vocês nunca vão ver o Iaco Pérez falar isso. Então, o cara está ali para isso. É uma figura pessoal construída. E eu acho que ele é um modelo relativamente de sucesso que vai acabar sendo reproduzido, infelizmente, em outros lugares da América Latina. Carla, até mesmo na Bolívia, vocês têm que ficar de olho, já estão. Mas fiquem, porque talvez pensem em criar um Iaco Pérez boliviano. E não é tão fácil na Bolívia, pelas razões que a gente apontou, mas vai se trabalhar nessa direção. E no Equador tem isso. Agora, qual a possibilidade do Correa sair da Europa e voltar para o Equador? Se ele pisar no Equador, ele vai ser preso. Poderia ser uma tática interessante? Eu não sei. Né? Poderia ser? Poderia ser. Mas como é que ele iria articular? No momento, eu acho que tem um caos absoluto. E eu não duvidaria que o governo do Lasso caísse, ele fosse sucedido aí por um vice, por um presidente de tribunal constitucional, e o Equador ficasse naquele momento, anos 90, até a coisa mais ou menos aquietar, mas eu acredito que a crise pela qual o Equador passa hoje é mais severa do que aquela dos anos 90 ou do que aquela do começo da década de 2000. Então, isso abre um espaço para a esquerda, e eu acho que é aí que o pessoal da Revolução Cidadã tem que se movimentar para ocupar esse vácuo, mas não está fácil por tudo isso que a gente expôs aqui. Hoje eu vejo a Paola Pabon como a maior liderança interna que tá no terreno deles, que é a prefeita de Pichincha, né? Que é onde está Quito, inclusive, né? Mas é uma grande dificuldade. Está sendo atacada, o Jorge né? Glass parece que voltou para a prisão de novo, né? Tinha saído. Mas ela é prefeita que lá, né, Ana, é governadora, né? Governadora. Eles falam prefeita, mas é governadora, de uma grande região, né? Que é Pichincha. É como se ela fosse a governadora de São Paulo, mais ou menos assim. Isso. Ela postou nas redes um vídeo, né, falando sobre os ataques que tem recebido, né, que volta a ser uma figura de ataque, né. Isso já demonstra, né, Ana, que é uma figura de expressão nacional pelos ataques que ela tem recebido, né. Bom, gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a situação do Equador. Acho que a gente está meio que nesse caminho, né, de não tem muito que saber o que vai acontecer. Eu queria, então, me despedir da Carla. Tinha combinado da gente comentar com a Carla sobre Bolívia, sobre Equador, e a gente vai falar, daqui a pouco vai mudar um pouco de tema agora. Então, muito obrigado, Carla, pela sua participação. Quem quiser acompanhar a Carla nas redes, divulgue aí o seu trabalho. Carla, onde é que as pessoas podem te encontrar? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer, né, falar sobre a Bolívia, sobre a política boliviana. E quem quiser me acompanhar, eu tenho um podcast chamado Quipos, onde a gente fala sobre migrações andinas no Brasil.
não apenas a Bolívia, mas como Peru, Equador, enfim, é que nas principais plataformas digitais, é QUIPUS. E se quiser me acompanhar também pelo Twitter, eu estou sempre por lá fazendo threads, conteúdo sobre as culturas andinas, é @Mocutinte, que é Mocutinte. Depois eu posso até deixar nos comentários, não sei, a enquete é mais complicado, mas é isso. Muito obrigada pelo convite e excelente discussão para vocês. Muito obrigado, Carla. Bom, gente, então queria trazer aqui para nossa conversa. Hoje a Turquia decidiu liberar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Entrou de última hora nessa pauta aqui, né, Ana? Que chamou muito a atenção, que, enfim, o que isso pode ocasionar, né? O que essa entrada pode ocasionar? A Rússia falou que por agora, por ela, não tem problema, né? Mas depende do que vai ter a partir daí. Eu queria ouvir vocês, o que vocês acham disso, Hugo? Que o Erdogan é um tigre de papel. Sobre isso aqui, Hugo, não foi? Hã? A gente já até falou sobre isso aqui, né? Eu falei que ele ia negociar, ele ia jogar para a torcida e ele ia negociar para ter alguma vantagem. De repente, ele nem teve uma grande vantagem assim. Tem muita gente que defende o mundo multipolar e tem ilusões com a Turquia. Ninguém tem exatamente uma ilusão com a Turquia. A Turquia joga do lado de lá, gente. É que o Erdogan é um bufão, é um sujeito que minimamente organizou o capitalismo turco. Ele toca uma pauta nacionalista que ele não quer colocar a Turquia dentro da União Europeia. Para os europeus era um problema, porque a centro-esquerda europeia apoiava a entrada da Turquia, não era uma pauta popular. A direita usava isso como um grande terror eleitoral, e aí o Erdogan tirou isso, o Erdogan cumpriu uma função ali. O Putin não acredita no Erdogan. É uma relação tensa de tomar lá da cá, e a Turquia, com um pé um pouco mais para o Ocidente, mas com um pezinho ali no Oriente, fica fazendo esse jogo, buscando ganhar vantagem de um lado para o outro. O problema é que ele fez até onde dava. E o Erdogan permitir a entrada da Suécia e da Finlândia tira um risco estratégico, porque tudo que o Erdogan quer fazer é tirar essa guerra do Mar Negro. Porque se chegar uma ordem unificada, uma ordem dura dos Estados Unidos, a Turquia teria de se sacrificar, sendo a primeira linha de defesa do Ocidente contra a Turquia. Inclusive, por exemplo, se a Turquia resolver abrir, que a gente precisaria ver com um mapa isso aí. O mapinha da Turquia entra ali, Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Estreito de Bósforo, Mar de Mármara, Estreito de Dardanelos, Mar Negro. A Turquia controla esses dois estreitos, esse pequeno mar que é o Mar de Mármara. Então, agora a Turquia está falando, não estou deixando a OTAN entrar com nenhuma frota aqui, e a Rússia está controlando o Mar Negro. E a Turquia fala, gente, eu não posso fazer isso porque é muito arriscada. A gente vai ser atacado pela Rússia. Mas se realmente a Inglaterra e os Estados Unidos falarem grosso, o Erdogan vai fazer isso, ele sabe a merda que é, e ele vai ser o cara que vai ser queimado com uma bucha de canhão. Então, apoiar a entrada da Suécia e da Finlândia, negociando um pouco para ter alguma vantagem, é uma forma de jogar confusão para o Mar Báltico, que eu já estou cantando a bola faz tempo, que é isso que eles estão pretendendo, em tirar a neutralidade da Suécia e da Finlândia, que é uma coisa do interesse nacional da Suécia e da Finlândia. Suécia e Finlândia prosperaram, inclusive do ponto de vista econômico, até da indústria bélica, sendo nações neutras. Então, se constrói uma discussão anti-Rússia para dizer, vamos entrar na OTAN porque a gente está sendo ameaçado pela Rússia. Eles não estavam. É uma manobra ofensiva, mas que ela não mira a terra, ela mira o Mar Báltico, como a atual movimentação da pequena Lituânia tentando cercar o enclave russo de Kaliningrado, que é um dos lugares mais militarizados da Europa, que a Federação Russa manteve para si, não cedeu esse território para a Lituânia, porque aquela faixa de terra é o ponto por onde a Rússia foi invadida. Então tá aí, isso que eu estou fazendo referência. Aqui está a Turquia europeia, está Istambul, antiga Constantinopla, que fica ali próximo da Bulgária, da Grécia. O Mar de Mármara está aqui, e esses dois estreitos, que são Bósforo e Dardanelos, e aqui, onde tem Códias, Placa, Imbros, isso daí é o Mar Egeu. Então, a frota da OTAN, basicamente a OTAN entraria em guerra por via naval com a Rússia se ela cruzasse algum tipo de frota por esses dois estreitos que a Turquia controla.
Se a Turquia abrir esse estreito, a Rússia já falou que vai ser a Terceira Guerra Mundial e vai abrir fogo contra a Turquia, e vai ser um negócio que a Rússia vai precisar, não é a Rússia vai querer, a Rússia vai precisar esbandalhar a Turquia, mesmo, inclusive porque tem possivelmente armas nucleares na Turquia para mirar na Rússia. Então, e em isso acontecendo uma tragédia. Obviamente, o Erdogan, que é um verme, não quer perder dinheiro dessa forma, se metendo nessa confusão. Então, ele quer que a Ucrânia se lasque, que essa guerra acabe logo. Ele que jogou para os dois lados, vendendo drones para a Ucrânia e, ao mesmo tempo, mantendo, com a autorização do comando da OTAN, os dois estreitos fechados, ele quer que a confusão vá para o Mar Báltico, onde eu suspeito que a coisa vai acontecer. Por quê? O Biden, nessa estratégia louca de resolver o conflito ucraniano com mais guerra, porque ele cairá caso ele perca essa guerra. Por isso que o Biden está movendo as asinhas para prender o Donald Trump, que é um outro trapalhão lá nos Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump está usando seus ministros na Suprema Corte para votar pautas ultraconservadoras hediondas, mas que tem como escopo não é agradar fundamentalista doidinho do interior dos Estados Unidos, é pegar e atingir o Biden, mostrando que o Biden é impotente, que ele não consegue bater de frente com a Suprema Corte do Trump. Então, eles estão nessa guerra e o Biden vai fazer de tudo. E o que o Biden vai fazer? Ele vai usar pequenos países como bucho de canhão. E o Biden tem certeza que a Rússia não vai atacar a Suécia e a Finlândia. Só que é aí, o Mar Báltico, justamente por debaixo desse mar aí, Golfo da Finlândia, é que o tal do gasoduto que deu origem a toda essa celeuma, que é o Nord Stream 2, passava. Então, levanta um pouco o mapa. Aqui está Kaliningrado, que é parte da Rússia. Passava não, ele passa, né? Ele está passando. Ele passa, ele não está operacional, né? E a Suécia e a Finlândia estão ali. Então, e também, inclusive, se comunicam com a Rússia pelo Ártico, porque a gente nunca pode se esquecer no Brasil de Bolsonaro que a Terra é redonda, quer dizer, a Terra é um geóide, mas a Terra não é plana. Por essa razão, também tem uma comunicação desses países com a Rússia por aqui e por cima, pelo Ártico. Aí a guerra pode estourar por aí, e a gente tem um risco de uma terceira guerra mundial por aí. E também, de novo, se a Lituânia, a Finlândia e a Suécia fizerem alguma manobra, elas serão atacadas. E elas estão sendo usadas de bucha de canhão. Ponto. Ou vocês acham que o Biden está preocupado com a Lituânia, o Biden está preocupado com a Finlândia, o Biden está preocupado com a Suécia? Ele está usando seu poder de coerção e ele tem um controle impressionante sobre esses países que estão se prestando esse papel por conta de lideranças altamente degeneradas de um ponto, num nível que a gente não vê nem na América do Sul, em relação a esse pessoal como Laço. O Laço, nesse sentido, ele é até mais íntegro que essa turma que está aí. Entendeu? É que é óbvio que as nossas ilusões primeiro-mundistas nos impedem de ver isso, da gente reconhecer isso, mas essas lideranças europeias são mais vendidas e mais pelegas do que os nossos oligarcas aqui. Eles são gente pior do que... Nesse sentido, eles são piores que o Bolsonaro também. Eles são capazes de colocar o país frontalmente numa roubada que pode não ter limite, simplesmente porque a ordem veio de cima. E é uma estratégia que é absolutamente bizarra, porque é jogar querosene nisso daí. E o Erdogan, claro, o Erdogan quer que a briga vá lá para cima e não fique aqui embaixo, porque o Erdogan também não tem mecanismos para enfrentar os Estados Unidos. Eu duvido. Há quem acredite no Erdogan e no movimento político dele. Eu não acredito. Ele é simplesmente uma figura bufônica nisso. Ele é o que mais tem jogado com essa guerra, né? Desde o início. Mais, assim, descaradamente. Todo aquele processo que fez ali para sediar negociações. Ele quer ficar ali no meio da confusão, porque ele vai ganhando de um, vai ganhando de outro. E é bem o estilo dele e já está aí há muito tempo. E a gente já sabe, né? Agora, eu não sei se vocês dois viram, se a nossa audiência viu o pronunciamento do Putin aí, né, nos últimos dias. E me chamou a atenção que ele citou novamente a questão da Crimeia, né? E ele falou em Terceira Guerra Mundial, no caso de a OTAN
se arriscar com relação à Crimeia novamente, né? Como que você vê isso, Hugo? Você acha que militarmente hoje, qual é a situação da guerra? Os russos, eles têm conseguido atingir seus objetivos, né? Em que momento você acha que está? Eu acho também, até comentar contigo, quando foi... Lembra quando saiu nas manchetes, Finlândia e Suécia pedem para entrar na OTAN, uma coisa assim? Acho que a gente fez um programa no mesmo dia aqui. Eu não lembro se o Lucas estava com a gente nesse dia, eu não estava, mas a gente fez. E eu lembro de você comentar algo que me parece bastante evidente, que na prática isso muda pouco efetivamente, né? Porque Finlândia e Suécia já cooperam nesse sentido com o Ocidente, que seria mais uma movimentação, tipo assim, estamos fazendo alguma coisa. Olhem aqui, estamos fazendo alguma coisa com relação a Putin. Mas a impressão que se tem é que o Putin tem conseguido avançar nos seus objetivos, conseguiu neutralizar a questão do embargo econômico a partir de uma série de iniciativas, e eu acho que a cúpula dos BRICS foi uma demonstração disso nesse momento, né, que acaba de acontecer. Então eu queria saber, nesses últimos minutinhos que nós temos, como você vê esse desfecho, ou se ainda vai demorar o desfecho, como que você está vendo? Eu estava olhando até a cotação do rublo aqui, né? $1 só está comprando 53 rublos, então quer dizer, o Putin está dobrando mesmo. Então a guerra, como efeito de alguns fatores, algumas variáveis importantes para a economia, o Putin, ele ganhou. E aí, no fim das contas, a coisa de um bricão, né? É a coisa da profecia autorrealizada, parece Nelson Rodrigues. Expansão do BRICS, né? Que acho que parece Nelson Rodrigues. O Biden não ia acontecer... Gente, vamos lá. Não ia acontecer nada se a porcaria da Rússia e da Alemanha. O Biden é aquele sujeito que acha tanto que vai ser traído que acaba sendo traído, porque o ciúme dele gera traição. Isso é Nelson Rodrigues em escala global. Não ia acontecer nada. A Rússia fica escrava de vender gás para a Europa, ia ganhar um dinheiro de curto prazo. O que ia acontecer com o Nord Stream 2? Aí ele, na verdade, ao agir dessa maneira, ele precipitou uma série de eventos altamente nocivos para o Império Americano. E agora ele está querendo avançar na coisa toda. Então, o Putin, a gente tem falado aqui, a guerra, sobretudo, ela é econômica, ela sempre é econômica, mas essa guerra, mais do que tudo, é uma guerra econômica que tem, digamos, um teatro de operações de encenação mesmo, que é militar, mas que pode se tornar uma guerra quente e terrível. E isso está ligado com o cenário interno dos dois países, mas o Putin normalizou o cenário interno da Rússia, está conseguindo readequar o comércio exterior e talvez até a estrutura produtiva interna da Rússia no médio e no longo prazo, de um modo que ele não conseguiria sem a guerra. E, do outro lado, o Biden se lascou. Então, o Biden está tentando dar uma cartada grande, mas os Estados Unidos, no meio desse caminho, também disputam uma briga com o Putin, é uma briga interna dentro da América, da agora velha América. E a coisa está levando a um nível que o Biden também está querendo incentivar uma confrontação na Rússia para evitar a conflagração interna. Porque a situação dos Estados Unidos, essa decisão sobre o caso Roe versus Wade, que é o caso do aborto, isso é só a ponta do iceberg. Existem, inclusive, decisões até mais graves que a Suprema Corte pode tomar. Então, é um estado de polarização absoluta, a economia americana está fazendo água, a geopolítica não está funcionando, e assim, evidentemente, se não fosse a Rússia... Eu não entendi o que você falou que o Biden está tentando com relação à Rússia. O Biden está completamente fora do controle, está fora da casinha, mas os Estados Unidos perderam o que eles próprios chamam de common ground, que é um solo comum e uma estrutura de um establishment que consiga segurar o Biden, como Malemar conseguiu segurar o Trump. O Trump quase deu um golpe de Estado de um jeito quase que folclórico. E o Biden é um presidente fora do controle também, porque ele está tentando manter a todo custo a hegemonia americana, mas ele está caindo naquela coisa que é chamada nas relações internacionais de armadilha de Tucídides, que é quando uma potência decadente tenta impedir a qualquer custo a potência ascendente.
Só que ele tem errado e dobrado a aposta. E ele tem dobrado a aposta porque esses países de primeiro mundo servem de claque para ele. Se a Europa tivesse uma capacidade de fazer diferente, ele poderia ser desencorajado, mas ele está sendo encorajado por uma liderança que é até razoavelmente civilizada, né? Como Macron, como os social-democratas na Alemanha, mas que são absolutamente débeis e torpes. É um nível de debilidade que o mundo não conhecia desde o Kerensky, lá na Rússia, desde do Gomindan. É gente débil nesse sentido. Desde moleque, eu lendo coisas da Revolução Russa, fulano é débil. É débil nesse nível mesmo. E o Japão também, né, que tem um grau de submissão desde a Segunda Guerra Mundial que é muito grande. Tem um aspecto cultural aí também. Mas evidentemente que os japoneses impectores sabem que os Estados Unidos estão fazendo uma besteira, mas eles agem por obediência, como agiram por obediência ao imperador e aos militaristas da década de 30, né? E podem ir para a morte por conta disso também. Então, não vai acontecer nada e eu temo pelo pior. Eu espero que aconteça alguma coisa que os Estados Unidos se travem. O Kissinger não foi tirado do sarcófago dele com quase 100 anos à toa. Teve gente com o mínimo de sensatez que tentou para tentar travar esse processo, mas não está fácil, porque o grau de desagregação lá é muito grave. Eu fiquei impressionada com o Kissinger nessa idade se pronunciando. Está mais lúcido que muita gente. Tentando salvar o mundo, né? O que é bizarro, vindo da parte dele, que é um sujeito que apoiou as piores coisas na Guerra Fria, mas que é um agente minimamente racional. Então, o que eles vão fazer para pôr o Biden na casinha? Eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que eles vivem uma crise muito grande e eu temo cada vez mais por uma escalada desse conflito. Ou talvez esse conflito termine muito mal, ou termine com algum país da OTAN sendo arrebentado por armas nucleares russas, arrebentado mesmo, e aí o pessoal vai sentar e vai conversar e vai precisar chegar no nível. Ou mesmo, muita gente não está apostando nisso. Talvez esse conflito mude de teatro de operações e os Estados Unidos façam alguma besteira em Taiwan, até para tirar o foco da Ucrânia, e a China reaja com muita dureza. Tá? Então ninguém está olhando para Taiwan. Lembra lá atrás, quando eu falei do Cazaquistão? O Cazaquistão não é sobre Cazaquistão, é sobre Ucrânia, do mesmo modo. Essa guerra tem uma chance dela esfriar, não porque ela vá se chegar a um acordo racional, mas porque o teatro de operações seja transferido de lá para o Báltico ou de lá para Taiwan. Aí é que está a coisa. E eu acho que até a gente vai ter, gente, 6 meses, até, sei lá, o começo do inverno no hemisfério norte, a gente vai ter meses muito turbulentos e de muita indecisão. Mas a gente tem de torcer para que alguma coisa aconteça nos Estados Unidos para que isso seja travado. Seria muito positivo para a humanidade inteira. Nada de esquerda, nada de centro, uma coisa que pela direita mesmo venha a travar isso, para pelo menos a coisa voltar a funcionar em bases um pouco mais racionais e previsíveis. Queria agradecer aqui o Werner Piana, que se tornou novo membro. E tem uma pergunta, a gente já estourou nosso tempo, mas se o Hugo quiser comentar brevemente sobre isso, por que as atuais lideranças europeias são tão entregues aos mandos dos Estados Unidos? Será que não vem o óbvio que serão bucha de canhão apenas como a Ucrânia está sendo, e a população não reage por quê? O Hugo até comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas enfim, se quiser comentar aí. Comentando isso. Se eu falo isso, um europeu me ouve e vai me achar um estúpido. Um brasileiro falando isso. Teve um dia desse, um finlandês veio traduzir um tweet meu e retweetar me atacando em finlandês. Cara, a Europa acredita muito nela e vai dar risada da gente. Assim, 90% dos europeus que virem essa live e entenderem o que a gente está falando vai rir da nossa cara, mas infelizmente eles aqui estão completamente naquilo que inclusive um antropólogo russo chamado Andrei Yurchak diz, é uma hipernormalização. Para a gente que está fora, a gente consegue perceber. Eles que estão lá dentro, o peixe na água não sabe que está na água. A água é o normal. Para a gente que está fora, a gente sabe que é água. Infelizmente, eles não percebem. Por quê? Ideologia, propaganda, construção cultural, supremacismo branco europeu, russofobia e também uma degeneração, uma crise grave numa Europa que está muito velha, uma Europa que está morrendo.
né? A Europa é um lugar que está morrendo, a taxa de natalidade está lá embaixo. Qual vai ser a chance daquelas terras serem povoadas por alguém? Se os muçulmanos, felizmente, foram ocupando aquilo, eles sabem disso. Mas eles nem querem viver, nem querem deixar que ninguém viva. É uma coisa é um processo muito estranho, né, que se passa na Europa. E isso se reflete da pior forma, né? E talvez a Europa, se ela quiser ser bucha de canhão, às vezes as pessoas morrem se matando ou se colocando numa situação de risco. Tem um antropólogo, que agora não me recordo o nome, que ele fala que as sociedades, antes de desaparecerem, antes disso elas enlouquecem. Ele fez essa pesquisa analisando a decadência e a destruição de muitas civilizações na América Central. Talvez isso esteja acontecendo com a Europa. Ana Prestes quer fazer um comentário final sobre na nossa live? Não, vamos terminar com esse comentário do Hugo profético. Bom, gente, então por hoje é só. Queria agradecer muito ao Hugo pela participação aqui conosco, agradecer também a Carla. Eu vi gente perguntando aqui, não era sobre Bolívia? Volta que no início foi sobre Bolívia, né? A gente falou sobre muita coisa, não sei nem como deu tempo, né? A gente nem estourou tanto assim, já estourou um pouquinho, mas não é tanto, né, Ana? Então é isso, gente. Muito boa noite e até a semana que vem. Obrigada. Imagina, temos as ordens aqui, tá bom? Te cortei, Lucas. Fecha aí pra gente. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Muito boa noite a todos e a todas.